9h01, tem nova pesquisa que está sendo divulgada para a corrida para a Prefeitura de São Paulo e os números do Datafolha, claro, né, já preparam aí o início efetivo das campanhas que estarão nas ruas a partir do próximo dia 27, hein? Candidatos ainda não podem fazer campanha pela nossa legislação eleitoral. E nas ruas também é força do hábito, né, Pedro? Porque essa campanha aqui vai ser mais digital do que nunca. Estarão nas ruas de alguma forma, né? Os candidatos vão ter que circular por aí, Thaís. É o que a gente falava outro dia aqui, né? Não tem como o candidato ficar põe atrás máscara, da câmera. face shield, vai fala pro eleitor ficar longe, sei lá. Vai ser interessante. Evitar aglomeração, mas ele vai ter que circular por aí, vai ter que visitar, né, centros aí do comércio. Mas aí como é que vai fazer aquele candidato que desde o começo da campanha defende a não aglomeração, a quarentena mais rígida na hora de fazer a campanha, hein, Pedro? Eu acho que ele sabe o que ele pode fazer. Casa de Ferreira, espeto de pau. Ele pode pegar um tênis, um shortinho, uma blusa de corrida e sair correndo. Aí quero ver quem acompanha o candidato pelas ruas aí. Bom, olha, a pesquisa da Datafolha mostra que o candidato Celso Russomano do Republicano está liderando a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Nesse levantamento ele aparece com 29% dos votos, seguido pelo atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, que tem 20%. Na terceira colocação, com empate, Guilherme Boulos, do PSOL, com 9%, e Márcio França, do PSB, com 8%. Gilmar Tato, do PT, tem 2%, assim como Arthur Duval, do Patriota, Andréa Matarazzo, do PSD, Vera Lúcia, do PSTU, com 1%, Joyce Hasselmann, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elou, da Rede, Orlando Silva, do PCdoB e Felipe Sabará, do Partido Novo. Votos brancos, nulos ou nenhum desses candidatos somam 17%, 4% disseram para o Datafolha que não sabem em quem vão votar nesta eleição. Baixo índice de eleitores indecisos, você não acha? Mas alto daqueles que disseram que nenhum desses, né? Sim. Então, é uma eleição tem uma margem ainda para se avançar nisso para as candidaturas, né, Pedro? Exatamente, muito indefinida. A grande questão aí que tem preocupado as campanhas, pelo que eu tenho conversado aí com assessores, Thaís, é qual vai ser o tamanho, né, do impacto da chamada onda conservadora de 2018, que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, uma grande quantidade, né, de candidatos mais ligados aí à direita, nas casas legislativas, também nos governos dos estados, no Senado Federal, né? Nós tivemos uma onda que atingiu e mudou aí aquela polarização que a gente vinha acompanhando, principalmente entre PT e PSDB em todo o Brasil. Isso mudou na última eleição, precisamos saber se vai continuar ou não nesta eleição de 2020. Claro que a Prefeitura de São Paulo, né, onde está o epicentro das decisões do país, onde nós também vivemos os efeitos, né, mais sérios da pandemia do coronavírus, ela está no olho do furacão. Os partidos políticos, as composições, tem um pano de fundo de 2022 sempre rondando as eleições municipais, mas é claro que a eleição aqui para São Paulo, ela chama muita atenção, tem uma abrangência nacional. O fato é que o candidato Celso Russomano sempre desponta na frente, né? É conhecido aí, tratado, né, por muitos do meio político nessa questão como um cavalo paraguaio. Mas agora tem um ingrediente diferente, que é esse que você colocou, não é, Pedro? Que é o presidente Jair Bolsonaro e a indefinição sobre até que ponto ele vai participar de campanhas. O presidente colocou no Twitter há um mês mais ou menos, nós lemos aqui no Jornal Gente, a frase taxativa: não vou me envolver com campanhas municipais em 2020, ponto. É uma frase que não deixa dúvidas, tá ali escrita. Agora, a gente vê o que vai acontecer, não é? O Datafolha mostra também, Thaís, que apoio do Jair Bolsonaro, do João Dória e do ex-presidente Lula, né, aqui em São Paulo, não tem, até o momento, um peso, né, muito importante na atração de votos. Pelo contrário, né, em alguns casos, em algumas regiões, isso até afasta o eleitor. O fato é que essa pesquisa, então, ela mostra, claro, a situação agora pré-campanha, com as candidaturas definidas,
definidas, né? Nós vamos ter outros levantamentos aí que já foram encomendados para os próximos dias para entender como que será a composição aí de forças, né? E como que os primeiros pronunciamentos oficiais como candidatos dos postulantes ao cargo vai refletir na população. E o atual prefeito Bruno Covas, né, que aparece aí na segunda colocação, é claro que tem uma exposição natural por conta da pandemia que o ajudou a chegar já nesse momento, né, pré-campanha, muito mais conhecido pela população. Tanto ele quanto o Celso Russomano são conhecidos por quase todos aqueles que participaram da pesquisa. Russomano é conhecido por 99% dos entrevistados, o Bruno Covas por 97%. E o Bruno Covas tem a maior rejeição entre os candidatos. Por isso, é importante, né, que a campanha dele se atente para esse ponto, né, porque, afinal de contas, a rejeição é algo de extrema importância, principalmente para o segundo turno. O quadro atual indica segundo turno aqui em São Paulo, viu, Thaís? De todos os levantamentos que a gente tem até agora, o Instituto Paraná Pesquisas já foi o pioneiro aí na apresentação de números, depois o Ibope, agora o Datafolha, e a gente tem sempre esse quadro montado, né, de uma disputa polarizada, com novas forças surgindo aí. Precisamos ver como que isso vai se acomodar a partir do momento em que a campanha for liberada. E aí queria chamar a atenção de mais dois aspectos aqui dessa pesquisa Datafolha que foi divulgada hoje. Repetindo aqui os 4 melhor colocados na pesquisa: Russomano 29, Bruno Covas 20, Guilherme Boulos 9, Márcio França 8%. A primeira coisa aqui é em relação à candidatura do PT, Gilmar Tato, 2% das intenções de voto. E olha, que puxando pela memória, não me recordo de nenhuma eleição municipal em São Paulo em que um candidato do PT tenha tido aqui um índice de intenção de voto tão pífio como o que apresenta agora o candidato Gilmar Tato. Ok, a campanha ainda não começou, tem propaganda no rádio, na TV, tem chão pela frente, mas 2% é muito pouco. Se a gente comparar ainda mais com os 9% de Guilherme Boulos, 9% é o terceiro colocado. Boulos, Pedro, é o adversário que qualquer candidato sonha em ter num segundo turno. Por quê? Porque é um candidato radical, é um candidato que hoje está com um discurso mais moderado, mas já defendeu invasões, participou de invasões, tem ali um telhado de vidro para a maior parte do eleitorado gigantesco. Então, Boulos é uma candidatura que interessa a um segundo turno para qualquer um, porque aí o outro candidato se coloca como ponderado, como a pessoa que tem ali um pensamento mais claro em relação ao que acontece do que o radical Guilherme Boulos. Isso aqui é uma coisa que me chama atenção. A outra questão que me chama atenção é Márcio França, nesse momento, com 8% das intenções de voto. Ele tem tido o seguinte raciocínio. Bem, Jair Bolsonaro tem um eleitorado muito grande e o eleitorado Dória está bravo com Dória porque o Bolsodória não existe mais. E hoje Bolsonaro e Dória são adversários. Então, será que se eu me aproximar do presidente Jair Bolsonaro, eu consigo atrair para minha candidatura esse eleitorado que era simpático ao Bolsodória e hoje não é mais? Esses 8% mostram que, por enquanto, essa estratégia não dá resultado. Pode ser que venha a dar ao longo da campanha, mas nesse momento é uma comunicação que não funcionou e talvez não funcione, porque no posicionamento político mais de longo prazo de Márcio França, ele sempre esteve muito mais perto ali do centro-esquerda do que das posições ideológicas e políticas que são defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro e por aqueles que o apoiam. Se bem que esse negócio de esquerda e direita é complicado hoje em dia, né, Thaís? Você vê que o Felipe Sabará, que a gente mencionou aqui do Partido Novo, né, teve a candidatura suspensa por uma decisão do Partido Novo, né? E o motivo não foi sigiloso até o momento. E a gente sabe que ele acabou fazendo algumas acusações aí, né, até graves, né, para integrantes da sigla. E agora ele está dizendo que ele está sendo alvo de perseguição da ala esquerdista do Novo. Mas o Novo tem ala esquerdista, o que isso ele pra tá mim é uma dizendo novidade. aqui, né? Ala esquerdista do Novo. Por isso que quando você falou aí de esquerda e direita, eu lembrei dessa declaração de ontem do candidato Felipe Sabará, do Partido Novo. Bom, 2 lembranças importantes aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que sabem do DNA do Grupo Bandeirantes nessa questão de cobertura das eleições. Estamos acompanhando já a movimentação aí dos candidatos e também todas as informações que você tem ao longo da nossa programação. Hoje à noite tem o Band Eleições, o convidado é o atual prefeito de São Paulo,
Bruno Covas. E no dia 1º de outubro, na quinta-feira que vem, exatamente daqui uma semana, debate na tela da Band, hein? Todos os candidatos e aí... aqui na Rádio Bandeirantes também, claro. Frente a frente, com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes, como sempre acontece. Os candidatos estarão frente a frente e aí nós teremos a largada oficial, né, para a campanha para a Prefeitura de São Paulo, num novo esquema. Nesse ano o debate vai ser diferente, você já sabe, por causa da pandemia do coronavírus. Haverá limitação aí de assessores, né? Não teremos a presença do público, da plateia, né? Daquela cerimônia toda que acontece antes do debate. Isso tudo não vai acontecer por conta da pandemia, mas o debate, o mais importante, os candidatos frente a frente para discutir as suas propostas, para falar sobre aquilo que São Paulo precisa. Para isso o espaço estará aberto aqui e nós vamos acompanhar na semana que vem os primeiros embates entre os postulantes ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo.